o Salmo 1 fazendo uma comparação entre dois grupos de pessoas. Como eu falei para vocês antes, os justos e os ímpios. Então, olha o que o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que ele faz? Ele faz o caminho inverso. Ele não tem prazer no conselho dos ímpios. Ele não tem prazer no que os ímpios falam. Eles não têm prazer nos conselhos desse mundo. Mas ele tem um prazer aonde? Na lei do Senhor, no que o Senhor diz que ele deve fazer. E o que o Senhor diz que ele deve fazer? O Senhor diz que ele deve estar sempre alerta. Ele diz que será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, ou seja, ele tem vida. Ele tem vida, ele está vivo, ele presta atenção aos sinais que estão à sua volta. Ele não é desatento, ele não é descuidado. Ele sempre presta atenção nos sinais que estão à sua volta. Lembra do que Jesus diz nos evangelhos. Ele diz lá em Mateus 22, 23, 24, no sermão profético das dores, e no capítulo 25, que foi o que eu citei das 10 virgens, ele diz: olha, vocês têm que estar atentos aos sinais. Quando a figueira florescer, é sinal que está próximo da vinda do Filho do Homem. Da mesma forma, irmãos, nós devemos estar vivos, próximos da fonte da água da vida. Quem é a fonte da água da vida? O nosso Senhor Jesus. Nós devemos estar nele, nós devemos estar próximos dele, porque nós precisamos dele para nós termos vida, porque ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Uma planta ela não pode ficar na escuridão, ela tem que pegar o sol. Da mesma forma, nós cristãos precisamos ter o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus, brilhando na nossa vida e guiando a nossa vida. A próxima coisa que nós devemos aprender é que nós devemos estar prontos para a batalha. Veja o que diz o versículo 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Lembraram de algum texto? Efésios 6. É o mesmo texto, é o mesmo conselho. É claro que aqui Paulo ele reduz um pouco. Então, desde o início dessa carta, Paulo vem nos ensinando a como nós devemos viver no nosso dia a dia. Como eu falei para vocês lá no começo, dos primeiros capítulos, do 1 até o 5, eu falei sobre como ele ensinou a igreja, sobre como ele falou de vários conselhos. Ele falou de dar graças a Deus por tudo, sobre como eles foram fiéis nas tribulações, sobre como Paulo orava por eles, intercedia por eles. Depois também Paulo, por ver que eles eram crentes fiéis, o que ele fez no capítulo 4? Ele ensinou eles sobre quão era importante a vida de santidade. Então agora Paulo está dizendo o seguinte: eu ensinei vocês sobre a vida de santidade, e eu vou dizer para vocês a mesma coisa que eu disse para os cristãos de Éfeso: tomem a armadura de Deus. Efésios 6 e 11 é muito conhecido esse texto. E ele diz: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade.
vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Percebam que ele diz no versículo 8 e no versículo 9: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. Quando ele fala de couraça, ele está falando sobre a armadura de guerra. Para que a gente se veste com armadura se não vai lutar? A gente só se veste com armadura quando a gente vai lutar, quando a gente vai à guerra. E quando que nós devemos tomar essa armadura de Deus? Todos os dias da nossa vida, porque nós estamos em guerra, porque nós estamos em uma luta, porque nós estamos em um conflito cósmico, e você está numa guerra que você não pode deixar de lutar. Todos nós fomos alistados no exército de Cristo. Então, somente bem vestidos com a armadura de Deus, nós podemos enfrentar o pecado, o diabo e a carne. De outra maneira, eu e você não podemos vencer as astutas ciladas do diabo. Por que nós devemos estar prontos? Porque ele diz no capítulo 5 que a vinda do Senhor é repentina. O soldado ele não pode estar despreparado para a guerra, ele tem que estar sempre pronto. Tocou a corneta lá no quartel para alvorada, é aquela hora, ele tem que estar pronto. O bombeiro lá disparou o alarme de incêndio lá na cidade, ele tem que estar pronto. O cristão tem um conflito, tem uma batalha, não é que vai ter, não é que possivelmente haverá uma batalha. Está havendo uma batalha, eu e você enfrentamos essa batalha. Quantas batalhas você enfrentou hoje? Quantos pensamentos passou na sua mente hoje? De quantas maneiras o diabo tentou a sua vida hoje? Se eu abrisse espaço para nós compartilharmos as tentações do dia a dia. Mas como que nós vencemos essa tentação? Nós vencemos por meio da palavra. Como que Jesus venceu o diabo? Ele venceu por meio da palavra. E por que Paulo está dizendo isso? Por que ele está ensinando que nós devemos lutar por isso? Por que nós devemos estar prontos? Por que nós devemos estar alertas? Veja o versículo 9 e o versículo 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante quem? Mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que nós vigiemos ou durmamos, vivamos em união com Ele. Nós somos escolhidos para a salvação por meio da morte de Jesus Cristo. Aquele que está em Cristo, ele deve estar seguro da sua salvação. Ele não pode temer, e ele não precisa temer se de fato ele é um salvo. Ele tem que estar confiante no Senhor que o chamou e que o salvou. Voltando à figura de um soldado, quando o soldado está no campo de batalha, ele expressa toda a sua confiança em quem? Não nele, que é um soldado. Presta atenção, olhe só em quem que ele presta confiança. Em quem que o soldado confia de todas as ordens que ele recebe? É da sua própria consciência ou da consciência do comandante? Ele confia inteiramente em quem está comandando ele. E olha só, quem é que está comandando ele? Não é alguém melhor do que ele, é um ser humano frágil, que pode errar, que pode se enganar e que pode botar ele numa emboscada que levar ele à morte. Mas mesmo assim, ele confia plenamente no seu comandante. Quanto mais nós, irmãos, devemos confiar no Senhor.
porque Ele não erra, porque Ele não falha, porque Ele não muda, e porque Ele é vencedor, e porque Ele já venceu o diabo, Ele venceu a morte, e Ele vai nos dar a vitória com toda a certeza. Por isso que nós lutamos, por isso que nós batalhamos, porque não vem de nós, é dom de Deus. Então, veja o que diz Judas na sua carta, que nós devemos batalhar por uma fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Ele não está dizendo de uma fé que vai ser dada, ou de uma salvação que vai ser alcançada, mas de uma fé que já foi dada. Foi dada a mim, foi dada a você, e nós devemos batalhar por essa fé, não como se dependesse de nós, mas porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos alistou para essa guerra. Nós soldados não confiamos em nós confiamos no nosso comandante, sabendo que não é por nossos méritos, mas é por causa de Cristo, é por causa que Ele nos chamou, é por causa que Ele alistou eu e você, e Ele vai nos aperfeiçoar dia após dia, até o dia da sua vinda. Sabendo, pois, que aquele que começou a boa obra em vós, vos aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Se você quiser anotar para depois ler em casa. Então, viver uma vida de vigilância requer o quê? Requer constante oração. E é por isso que eu quero voltar ao segundo texto que eu falei nessa noite. E o segundo texto que eu falei foi o texto de Lucas 18. E o texto de Lucas 18, o que Jesus está falando? Ele está contando a parábola sobre o juiz iníquo. E a palavra, o texto aparece na Bíblia como a parábola do juiz iníquo. Mas o certo dessa parábola seria ser a parábola da oração com fervor. E eu quero passar mais algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, que estão interligadas nesse tema, que estão falando sobre oração. Porque muitas vezes a gente lê essa história e a gente pensa o seguinte: essa história é a história de um juiz corrupto que não escuta uma mulher pobre. Mas não é isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 18. Todo mundo conseguiu abrir? Eu vou dar um minutinho, porque eu quero terminar essa parte. Eu quero terminar essa parte então, para nós já encerrarmos. Lucas 18, todo mundo achou? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem, e havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito, ou não me peça mais vezes. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Amém. Então, meus irmãos, voltando ao que eu estava falando antes, tá? O texto de Tessalonicenses fala de várias coisas. O texto de Tessalonicenses fala sobre estar pronto para o dia do Senhor. E não tem como eu e você estarmos prontos para o dia do Senhor sem ter uma vida de oração. É impossível. É impossível eu estar pronto para o dia do Senhor, para o dia da segunda vinda, se eu não oro. Por quê? O que é o dia da segunda vinda? É o dia que nós iremos nos encontrar com Jesus. Quando você quer muito se encontrar com alguém, é porque você tem saudades dela. É certo ou não? Ou alguém quer se encontrar com quem você não sente falta. Então,
por que nós queremos encontrar Jesus? Nós queremos encontrar Jesus porque nós sentimos falta dele, porque nós não nos damos por satisfeitos simplesmente por ele ouvir as nossas orações no céu, mas porque nós queremos estar com ele. E é por isso que nós oramos. E Jesus conta essa história. Lucas 18, ele conta duas parábolas falando sobre o mesmo assunto, que é a oração. Do versículo 9 ao versículo 18, ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, que os dois vão ao templo para orar. Então, por que Jesus conta essa história? Muita gente pensa que essa história é história de alguém que está triste porque uma viúva não foi ouvida por um juiz. E não é isso. O objetivo da parábola está lá no versículo 1. Disse-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, esse tema, Jesus falou várias vezes sobre orar sempre. Ele fala em Mateus 6 sobre a oração do Pai Nosso. Ele fala em Lucas 18 sobre a parábola do juiz iníquo. Ele fala em Lucas 18 e 9 sobre a parábola do fariseu e do publicano, que os dois vão ao templo orar. Quando os discípulos são levados com ele ao jardim de Getsêmani, ele leva eles lá para orar. Então Jesus várias vezes falou sobre oração, e um dos que mais falou sobre oração. Então ele ensinou essa parábola sobre o dever de orar sempre. E por que ele falava por parábola? Ele usava a parábola para que somente os discípulos entendessem. Veja o que diz em Marcos capítulo 4, versículo 12. A vós, os discípulos, é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para quê? Para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus contou essa parábola para os discípulos, porque quem é que ora? Quem ora é quem é crente. Quem ora é quem confia em Deus. Quem ora é quem deposita a sua confiança no Senhor. Ímpio não ora. Como tu vai pedir para alguém que tu não conhece? Como tu vai falar com quem tu não tem comunhão? Como tu vai manter contato com quem você não tem a menor relação? Tem como você conversar todo dia com uma pessoa estranha? Não tem. A gente conversa todo dia com as pessoas que são próximas de nós. E é por isso que um cristão deve estar sempre próximo de quem? Do Senhor. Como? Orando sempre. Orando sem cessar. Por isso que lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, que eu falei no começo no começo da nossa aula de hoje, eu falei que nós devemos orar. E o versículo 17 do capítulo 5, Paulo fala uma frase com 3 palavras: orai sem cessar. Então, ele está dizendo aqui sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, parecia difícil, e realmente é difícil você não parar de orar. Se eu for falar para vocês, quantas vezes a gente tenta fazer, eu vou tirar um tempo de 1 hora todo dia para orar. Ou eu vou orar todos os dias, ou eu vou orar de manhã, tarde e noite. A gente muitas vezes não consegue. Não consegue porque orar não é fácil. E por que orar não é fácil? Os discípulos não conseguiram orar. E não conseguiram orar nem 1 hora. Porque o que Jesus disse? Nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Então oração não é fácil. Mas nós precisamos orar sem cessar. Por que nós devemos orar sem cessar? Veja o que ele conta a história. Ele conta essa história do juiz e da viúva. Como eu falei antes, ele contou para ensinar a nós sobre a importância da oração. Então ele usa uma das figuras mais importantes daqueles dias, que é o juiz. E o juiz era um funcionário público muito importante. Então ele tinha muita importância. Então, desde a história de Israel, os juízes tinham muito poder. Primeira vez que a gente vê falar em juízes
é no próprio nome do livro de Juízes, quando surgem lá líderes, que são líderes políticos, militares e também líderes religiosos. E eles tinham muita importância na sociedade, e um dos juízes mais importantes foi o profeta Samuel. Depois que vem a monarquia, eles passam a comandar somente a parte de fazer justiça pelas pessoas. Então, depois do ano 63 a.C., Roma passou a dominar Israel, e o sistema judiciário dos judeus passou a ter influência também dos romanos. E muitos judeus eles se corromperam, e se corromperam a ponto de se transformarem numa classe de pessoas corruptas, de que pervertiam o juízo, que não eram justas e que não temiam mais a Deus. E tinha duas classes. Uma classe é do publicano, que nós vamos ler no versículo 9 de Lucas 18, e a outra classe é a classe dos juízes. E juiz corrupto não é novidade da história, porque lá no Antigo Testamento várias vezes você vai ver profecia do Senhor contra aqueles que pervertiam o juízo, daqueles que corrompiam as leis. E naqueles dias o juiz era uma pessoa de muita importância, e era a representação do poder de Roma em Israel. E as leis eram baseadas não mais na lei do Senhor, não mais nos 10 mandamentos, mas agora na lei do direito romano. E os judeus, eles tinham que ser julgados e ter as suas petições julgadas de acordo tanto com a lei de Moisés, em uma esfera religiosa com os sacerdotes, mas as causas cíveis e públicas, disputa de terra, disputa de herança, isso agora era feito por via legal com um juiz que era indicado por Roma. E vários desses juízes, eles não tinham temor do Senhor. Então essa mulher é uma mulher viúva. E nós sabemos que as viúvas na história, elas sempre foram prejudicadas. Elas não tinham voz ativa. Na sociedade judaica, todo o papel de liderança recaía sobre os homens. As mulheres estavam sempre em uma situação de desfavor. Para quem estava ontem no culto, foi pregado também sobre a viúva, lá de 2 Reis, capítulo 4. Então nós temos aqui a história de uma viúva que ela não tinha recursos, ela não tinha influência, ela não tinha contato com as altas cortes que faziam justiça em Israel. Mas ela vai ao juiz. E ela, apesar de não ter recursos, ela se submeteu ao que ela tinha, a ordem que ela tinha, a ordem de submeter à justiça que ela tinha, os recursos que ela tinha, obedecendo ao padrão bíblico de Romanos 13, que é de que nós devemos estar sujeitos às autoridades. E nós corremos o risco de ser prejudicadas por elas, mas mesmo assim nós devemos ser obedientes. E ela vai até esse juiz, e ela não é atendida na primeira vez. Olha o que o versículo 4 diz: eis, por algum tempo ele não quis atender. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, eu vou fazer justiça, para que ela não volte e não me perturbe mais. O que Jesus quer ensinar aqui? Ele não quer dizer para você sentir pena e observar a justiça à nossa volta e ver como a justiça é falha. Não é isso. Ele quer que você seja perseverante, assim como aquela viúva foi. Que nós tenhamos uma confiança no Senhor, assim como ela teve naquele juiz, que mesmo sendo corrupto, ela tinha esperança de que ele julgasse a causa dela. Veja como é que é a nossa situação. Quanto que nós perseveramos?
Nós oramos de fato sem cessar? Será que nós somos perseverantes na oração? Ou será que a gente ora uma vez e seja o que Deus quiser? Muitas vezes a gente age assim. E muitas vezes a gente confunde a soberania de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas. E a gente diz assim, olha, eu sei que Deus é soberano e Ele controla todas as coisas. Então, Deus sabe do meu problema, conhece a minha história, Rodrigo, e se Deus quiser, Ele me abençoa e deu. Então, e aí a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor falou. Não é que Jesus é sádico, que Ele quer ver você se humilhando e diz assim, ó, se tu pedir 99 vezes eu não te atendo, mas na centésima eu te escuto. Não é isso. Mas nós devemos fazer a nossa parte assim como filhos de Deus. Porque a oração não é só pedir, pedir e pedir, mas a oração é sobre agradecer. É sobre reconhecer o poder de Deus. Quantos de nós conhecemos a oração do Pai Nosso? Muita gente conhece a oração do Pai Nosso de uma maneira errada. E ele começa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso reino, e assim vai. E vai a ladainha. E ele não presta atenção no que a oração do Pai Nosso diz. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso para nós reconhecermos o poder de Deus e o controle de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando a gente ora mais ou menos assim, Deus, eu tenho um problema, eu sei que tu tem todo o poder e eu quero que tu faça assim, amém. E eu proclamo e eu declaro em nome de Jesus, eu decreto a minha bênção e o Senhor vai fazer. Toma posse agora, olhe para o seu irmão e diga, declare a sua vitória, tome posse da sua vitória. Você não é juiz para decretar nada. Quem é que decreta lá no tribunal? É o réu? É aquele que faz a petição ou é o juiz? Quem é que bate o martelo? Quem é que toma a decisão? Quem é que diz o que vai ser feito? É o que está fazendo a petição ou é o juiz? Eu quero que você mostre na história um caso que aquele que fez a petição bateu o martelo. Não vai ter. Da mesma forma é a oração. E eu já falei outras vezes aqui nas aulas, eu já falei nos sermões, não pode existir oração feita por crente orgulhoso. Não tem oração orgulhosa. A oração do crente orgulhoso é a oração do fariseu de Lucas 18:9. Qual é a oração do fariseu? Não é oração, na verdade é uma declaração da minha grandeza. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os ladrões, não sou como os corruptos, não sou como esse publicano que está aí, eu dou jejum de tudo, dou dízimo de tudo, jejuo 2 vezes na semana, faço caridade. Isso é oração? Não, isso aí é proclamar para Deus o teu currículo. Eu acho triste quando eu vejo um cidadão que ele vai pregar e ele começa a dizer, vamos usar um exemplo aí da galera dos Gideões aí. Senhor meu Deus, eu ainda tenho crédito contigo, eu quero que tu mande agora não sei quantos arcanjos e anjos, queime tantos demônios, um raio de não sei quantos quilômetros. Bingo, prêmio é seu, pode levar. Isso é oração? Isso é oração? É oração que ele faz? Não, é declaração de arrogante e orgulhoso. Porque oração é pedido. Oração é pedido. Oração não é declaração. Tá?
Igreja não é cartório, e nem é serviço de Sedex, tá? E nem fast food. Pediu, recebeu. Tu vai pedir, meu amigo, tem vezes que a oração é igual o serviço dos correios. Você pede e demora a vir, porque não é no meu tempo. Pensa o seguinte: se Deus tivesse ouvido as tuas orações e tivesse dado tudo que você tivesse pedido, onde você estaria agora? Se todos os teus projetos tivessem dado certo e todas as tuas decisões tivessem dado certo, muitos de nós não estaríamos mais vivos. O Senhor nos guia muitas vezes por caminhos difíceis, por caminhos de sofrimento, mas para nos dar a vida. Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas qual é o final deles? Morte, destruição. Não seja como Frank Sinatra, que cantava que estava caminhando para a autoestrada do inferno. Quando Jesus diz dos dois caminhos, Ele está falando do caminho largo e do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita. E Ele diz: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. O que Jesus está querendo dizer isso? Caminho largo é aquele que tudo dá certo, que você não é repreendido, que não é negado nada a você. Sabe por que o ímpio prospera? Porque ele está recebendo o galardão dele aqui. Não seja como Asaf: ó Deus, eu te sirvo, mas a minha vida é triste, eu não tenho prosperidade, eu não tenho riqueza, eu vivo em penumbra, eu vivo triste, mas os ímpios à minha volta estão prosperando. Por que eles estão prosperando, irmãos? Porque eles já estão recebendo o seu galardão aqui. E não vai sobrar nada para eles depois dessa vida. E se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você não vai ter todas as suas orações atendidas. Eu não terei todas as minhas orações atendidas. E graças a Deus por isso. Porque senão eu estaria morto, eu estaria destruído, e você também. O Senhor nos guia por caminhos difíceis, por veredas pedregosas, mas isso tudo é para o nosso bem, para que nós possamos chegar ao céu de glória. Não seja como o filho mais jovem. O filho pródigo, ele recebeu do pai, quando ele pediu o que ele quis. Ele chegou para o pai e disse: ó pai, eu quero a minha parte de herança, e eu quero administrar a minha vida, tocar a minha vida, porque eu sei o que é melhor para mim. O pai dele negou? Negou para ele? Não. Vá para longe dos olhos do pai. Vá viver a sua vida de maneira independente. E o que aconteceu? Ele gastou tudo, o que tinha e o que ele não tinha. E o que aconteceu com ele depois disso? Ele voltou para casa sem nada, frustrado e arrependido, a ponto de não mais se considerar como um filho. E o filho mais moço chega em casa e o pai está dando uma festa para o filho mais novo. E o que o filho mais velho diz? A vida inteira aqui e eu nunca ganhei nada. Será que ele não tinha ganhado nada? Será que ele nunca tinha ganhado nada? Será que casa, comida, proteção, emprego, será que ele não tinha ganhado nada? Olha a ingratidão do filho mais velho. Olha a ingratidão dele. Muitas vezes a gente passa despercebido e a gente pensa só no filho mais novo, mas a gente tem que pensar no filho mais velho também. Que às vezes nós dentro da igreja também somos ingratos. A gente diz: eu estou tanto tempo na igreja e eu nunca recebi nada, eu nunca alcancei nada. Há algum tempo atrás eu estava triste. Eu cheguei a compartilhar com vocês
uma parte do meu desencanto com algumas coisas, principalmente quanto a ministério. E eu comecei a dizer, mas eu estou aí tanto tempo na igreja, tá? Sou só auxiliar, não posso ser ordenado, porque eu não sou casado. E eu comecei a dizer, comecei a bater o pé. Eu não estava revoltado contra a igreja, nem contra Deus, era só uma tristeza do meu coração. E eu achei que, se eu tiver mais alguma coisa além de ser cooperadora, e eu não tenho. Eu tenho tanta coisa para dar graças a Deus, nós temos tanta coisa para agradecer a Deus. Cada um de nós nessa noite aqui, o Adilson, o Isaac, o irmão Saulo, a irmã Ana, o irmão Rodrigo, tem muita coisa para agradecer a Deus. E a gente foca como um filho mais velho, e a gente olha assim, eu nunca recebi nada de Deus. Eu nunca recebi nada do Pai. Mas a gente tem tudo. Mas nesse caso, um pouco foi ciúme, né? Sim. Ciúme. O ciúme, e isso acontece na igreja até hoje. A gente olha assim, agora eu não estou olhando para a escolha humana, eu estou olhando para a escolha divina. Porque o chamado de Deus é soberano. Apesar dos erros, muitas vezes, na escolha de alguém para um ministério, para desempenhar uma função na igreja, tudo é permissão de Deus. Então a gente tem que prestar atenção no fato do seguinte: o que mais importa para nós não é ministério. O que mais nos importa para nós não é função na igreja. Isso é importante. Eu acho que todo mundo deve procurar se ocupar com algum ministério na igreja. Eu já falei sobre isso em outra oportunidade. Mas o que Jesus diz? Os discípulos, saíram para um evangelismo sem Jesus. Chamou os 70, mandou os 70 e foi lá. Eles saíram pregar e daqui a pouco voltaram para Jesus. E o dos 12 também. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nós botamos a mão lá nos enfermos, lá curamos os enfermos, expulsamos demônios. Fizemos uma cruzada aí, expulsamos demônio de todo mundo aí. Nós botamos para quebrar. O que Jesus disse? Ei, vocês estão alegres por isso. Vocês estão alegres só por isso. Vocês estão alegres só porque vocês foram usados aqui para expulsar um demônio? Não fique alegre por isso. Fiquem alegres porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Você está alegre só pelo que você recebe aqui agora? Você está satisfeito só pelo que você ganha de Deus agora? Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Orai sem cessar. Eu quero que nós voltamos ao que eu falei no primeiro texto que a gente leu lá de Tessalonicenses. Vamos voltar para o texto de Tessalonicenses para nós terminarmos, já em seguida. Olha, ele diz, acerca dos tempos, não tem necessidade que eu vos escreva. Eu quero que vocês estejam inteirados com precisão sobre o dia do Senhor, porque Ele vem como ladrão de noite. Não esteja focado somente no que você vai fazer aqui e agora na igreja. Não esteja focado apenas em ser reconhecido aqui. Esteja preparado para o dia da vinda de Jesus. Esteja preparado para a segunda vinda. O que adianta pregar e não alcançar a salvação? O que adianta viver uma vida de aparência? O que os 70 disseram? Jesus, nós expulsamos demônios, aí curamos enfermos. Aí Jesus, tá bom, legal. Alegrem-se porque o nome de vocês está onde? No livro da vida. Alegrem-se porque no dia do Senhor vocês não vão ser apanhados de surpresa. Alegrem-se porque o nome de vocês está no céu. Alegrem-se porque o Senhor chamou vocês não só para o ministério, mas para a salvação. Nós devemos ser alegres com isso. Nós devemos ser satisfeitos com Jesus, porque o nosso nome está no livro da vida. Vamos continuar ao texto de Lucas 18. Por que nós devemos orar sempre? Essa mulher pediu para uma pessoa que era corrupta. Olha o versículo 4 e o versículo 5.
Ele diz: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens, todavia, como ela está me molestando, eu vou fazer justiça. Esse juiz, apesar de incorrupto, apesar de não ter o temor de Deus, ele foi capaz de fazer coisas boas. Um homem mau é capaz de fazer coisas boas. E perceba que ele foi capaz de fazer o bem. Mas não basta apenas fazer o bem, é preciso você fazer o bem e ter a vontade no seu coração. Sabe qual é o problema do mundo? É que eles olham as pessoas pelo que se faz e não pelo que se pensa. Não pelo que a pessoa maquina no seu coração. Então, olha o que Jesus diz. Ele foi capaz de fazer uma coisa boa. Ele fez justiça pela mulher. Por qual motivo? Qual a motivação? Por uma motivação errada, para ela não mais incomodar ele. Veja o que Jesus diz, Mateus 15, 18. Jesus diz o seguinte: que não é o que se faz fora, não é o que se faz apenas com as mãos. O problema está onde? O problema está no coração. Ali os fariseus, eles estão interrogando Jesus sobre o que pode comer, o que não pode comer, qual é o problema de tomar determinado alimento, fazer determinada coisa. Jesus diz: olha, o problema não está aí, o problema não está fora, o problema está lá dentro, o problema está no coração. Porque o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por quê? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Nos versículos anteriores, lá de Mateus 15, 15, 16, Jesus diz que é do coração que sai a ordem que faz o homem pecar. É o teu coração. Antes de você fazer o mal, o teu coração planeja o mal. O meu coração planeja o mal. Então, as pessoas lá fora dizem assim: olha, o que vale é a intenção. Elas não dizem assim? Quando a pessoa fez uma coisa lá, mas fez errado. Mas ele fez com a intenção de ajudar. Esse ditado é uma meia-verdade. Vale dizer que o que vale é a intenção quando nós focamos que é a intenção do meu e do teu coração que faz você fazer determinada coisa. E aquilo que eu e você fizemos deve fazer com a intenção de glorificar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu acho que é capítulo 10, me fugiu agora. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 10:31, obrigado. Eu havia esquecido. É um versículo que eu lembro bastante. 1 Coríntios 10:31, Paulo diz: quer comais, quer façais, qualquer coisa, tudo que você fizer, faz para quê? Para glorificar a Deus. Então, não basta apenas fazer o que é certo, tem que fazer com a intenção do coração de maneira correta. Então, esse juiz foi convencido a fazer justiça não porque ele queria fazer, mas por uma motivação errada, para ele não ver mais ela. Sabe, eu vou fazer isso para a pessoa lá não pedir mais para mim. Quantas vezes a gente faz isso? Tem uma pessoa que insiste em pedir a tua ajuda, e aí ela chega para ti e diz assim: irmão, me ajuda. Irmão, não posso. Ele vem: irmão, me ajuda. Não posso. Ele importuna tanto você, isso é você já, né? Uma pessoa assim que torrou a paciência no nosso vocabulário, comigo já, direto. A pessoa vem e me pede, eu não queria, mas eu vou fazer isso para ti não me... Pensa comigo, daí tu não aparece mais aqui. A gente vai lá e faz uma coisa boa. Não vale nada aquilo ali. Porque a intenção do meu coração foi o quê? Não foi ajudar, foi me livrar da pessoa. Então, esse juiz, ele não estava preocupado com ela. Ele estava preocupado em não ter mais uma mulher pedindo para fazer justiça. Na realidade, ele não tinha nem amor pelo ser humano, nem amor pela profissão dele. Ele fazia aquilo por obrigação. Veja o que ele diz. Ele fez aquilo pela sua própria vontade. Como você falou, o versículo 4. Eu não temo a Deus e não respeito homem algum.
Parece os nossos ministros do STF. Senhor Gilmar Mendes, não teme a Deus nem respeita a homem algum. Faz as coisas, torcem o direito, pervertem o direito, condenam o inocente e absolvem o culpado. Então esse juiz, ele fazia tudo conforme seu coração, mas de tanto ela importunar ele atendeu ela e disse: ó, vai, que Deus te abençoe, eu fiz justiça, tu não aparece mais aqui. Por que Jesus falou isso? Ele não queria contar a história para que eu e você ficasse assim: pô, como é que esse juiz era corrupto? Vamos comparar com os juízes hoje do Brasil aí, os ministros do STF, vão aplicar uma lição de moral e chegar à conclusão de que não tem justiça mesmo. Não é isso. Por que Jesus contou essa parábola? Ele contou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja o que ele diz no versículo 6 e no versículo 7. Considerai o que diz esse juiz. Não fará Deus também justiça aos seus escolhidos, que eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que que Jesus quer ensinar isso? E eu já estou encerrando. Mais 2 minutos. Irmãos, quantas vezes eu e você confiamos em pessoas que não estão dispostas em ajudar a nós? Quantas vezes? Se coloque de pé para nós fazer oração. Quantas vezes eu e você entregamos a nossa confiança a uma pessoa que amanhã eu te ajudo, depois eu resolvo, semana que vem, o ano que vem, e nós deixamos de confiar naquele que tudo pode e que tem todo o poder? Nessa noite fria de segunda-feira, que nós deixamos as nossas casas, nós viemos aqui porque nós queremos aprender do Senhor, mas também porque nós confiamos no Senhor. Porque nós sabemos que é só o Senhor que pode nos ajudar, que é só o Senhor que pode socorrer a nós. Nós não devemos ser impacientes, mas nós devemos ser perseverantes com o Senhor. Orar sempre, nunca desfalecer, orar sem cessar, porque o dia do Senhor está próximo. Se Ele não resolver os teus problemas nessa vida, talvez demore. Talvez você não alcance tudo que você queria, mas não espere no Senhor somente nessa vida. Saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Confie em Deus. Olha o que Salmo 20, o versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe qual é o lema dos Estados Unidos? Em Deus nós confiamos. Que esse possa ser o lema da minha e da tua vida, que nós confiamos inteiramente no Senhor. Não esperamos no Senhor somente nessa vida. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que precisa confiar no Senhor. Eu não estou falando nada de novo. Mas todos os dias nós precisamos ser lembrados que nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. Se a justiça desse mundo é lenta, demorada, corrompida, saiba que há um justo juiz, que não se vende, que não se corrompe e que não perverte o juízo. Saiba que o Senhor está pronto para julgar as nossas causas. Ele faz justiça, Ele fez justiça. E o maior ato de justiça de Deus foi quando Ele nos justificou por causa dos pecados de Cristo Jesus. Ele tomou a minha culpa e a sua culpa e colocou sobre o inocente, para que hoje eu e você pudéssemos nos apresentar diante de Deus Todo-Poderoso, para que Ele pudesse nos ouvir as nossas orações. Vamos fazer uma oração? E nós já estaremos encerrando. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, porque nós confiamos em Ti, porque nós sabemos que Tu estás no controle de tudo. Nesse momento nós pedimos para que o Senhor nos dê força, fé para perseverarmos, para clamarmos a Ti todos os dias. Não nos deixe desfalecer, Senhor. Faz com que nós sejamos perseverantes como aquela viúva que clamou até ser atendida. Faz justiça a nós, dá-nos esperança, paciência, para que possamos perseverar até o dia da Tua vinda, para que não sejamos pegos de surpresa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.